Se você acredita que precisa lutar, se esforçar e correr atrás do dinheiro, talvez esteja preso na maior mentira que já contaram. E se o verdadeiro segredo da riqueza fosse justamente o oposto? E se ignorar a realidade fosse a chave para transformá-la? Parece absurdo, mas é exatamente o que Neville Goddard ensinava. Ele dizia: não veja o mundo como é, veja como você é. Essa é a lei da suposição. Essa técnica não é motivacional, é quântica. Não se trata de repetir frases prontas ou pensar positivo. Trata-se de entrar em um estado interno onde a realidade externa já não manda mais. É quando você começa a viver como se já fosse rico, que o mundo sem escolha começa a se dobrar à sua nova identidade. Isso não é mágica, é física mental. Hoje, você vai conhecer a técnica secreta para ignorar a realidade e atrair riqueza com precisão cirúrgica. Mas só vai funcionar se você permitir que esse conhecimento entre sem julgamentos. Porque o que será revelado aqui pode parecer loucura para quem vive no automático, mas para quem desperta, é o mapa que faltava. O segredo não está em fugir da realidade, mas em transcender sua importância. O que os olhos veem é apenas o eco daquilo que já foi imaginado. O erro da maioria é continuar reagindo ao que está diante deles, como se isso fosse uma verdade imutável. Mas a verdade, no mundo de quem cria, não é o que está, é o que será. E esse será nasce no invisível. A consciência é o ponto de partida. Quando uma pessoa decide parar de dizer "isso é o que eu tenho" e começa a afirmar internamente "isso é o que eu sou", a matéria começa a se reorganizar. Não por mágica, mas por correspondência vibracional. A suposição cria o molde e o universo, como um artesão obediente derrama a substância da vida nesse molde. Neville sempre disse: você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser. E ser aqui não é o que se mostra no espelho ou nos boletos. É o que se sustenta em silêncio, quando ninguém está por perto. O milionário invisível é aquele que acorda e sente gratidão pelo que ainda não aconteceu, porque por dentro ele já possui. Ignorar a realidade não é negar o mundo, é afirmar que existe algo maior. É como olhar para um terreno vazio e sorrir por dentro, porque você já caminha pelos corredores da mansão imaginária. Essa mansão, embora ainda invisível aos olhos alheios, já é habitada por você nos espaços secretos da sua mente. E é aí que a alquimia começa. Um exercício simples pode transformar isso em prática. Toda manhã, antes de abrir os olhos, a pessoa pode repetir mentalmente: eu já sou o que desejo ser. Sentir o corpo de alguém que já tem a vida dos sonhos, respirar como quem já realizou e andar como quem carrega uma certeza inabalável. Essa prática, repetida com fé, muda tudo. E quando a pessoa começa a viver por dentro o que ainda não chegou por fora, o mundo começa a se curvar. Pequenos sinais surgem, encontros improváveis acontecem, e até o tempo parece se reorganizar. Mas isso é apenas o início, porque logo ela percebe algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas caminha olhando para fora, acreditando que o mundo está lhes dizendo quem são. Mas isso é como tentar entender um filme olhando apenas para o reflexo da tela numa poça d'água. O que chamamos de realidade é apenas um reflexo congelado de ideias que já foram sustentadas internamente. E muitas delas nem eram suas. O grande segredo da criação está em entender que o mundo externo está sempre atrasado. Ele mostra hoje o que você sentiu ontem. Ele responde agora ao que você acreditou durante semanas. E quando a pessoa insiste em reagir ao cenário atual, ela apenas recicla o mesmo filme, a mesma dor, o mesmo resultado. A mente é o negativo, como nas câmeras antigas. É ali que a imagem é gravada com luz, não fora, mas dentro.
Cada pensamento vivido com emoção se torna uma semente, e essas sementes, ainda invisíveis, já carregam o destino do que virá. Por isso, o invisível não é ilusão. É o rascunho de tudo o que será inevitavelmente vivido. Neville ensinava que o segredo era sentir o desejo realizado. E isso significa habitar uma imagem interna com tanta convicção que o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. Quando você segura firme uma nova imagem de si mesmo, mesmo que tudo grite o contrário, o mundo se curva, como quem reconhece um novo roteiro. Uma prática poderosa é imaginar à noite, antes de dormir, cenas que representem a vida desejada. Não como se fossem um sonho, mas como memórias futuras. Ver com os olhos fechados uma conta cheia, uma conversa feliz, uma assinatura abençoada. E ao fazer isso, sorrir por dentro. Porque esse sorriso sela o acordo com o invisível. Tudo começa a se mover quando a pessoa para de pedir e começa a agradecer. Porque quem agradece, já tem. E quem já tem, atrai. Esse é o paradoxo que poucos entendem. Mas quem compreende, percebe algo sutil acontecendo. Você pode não perceber, mas sua mente nunca está parada. Mesmo agora, enquanto lê essas palavras, ela está fabricando imagens, suposições e cenários. Ela molda possibilidades com base naquilo que você mais alimenta. Medo ou fé, escassez ou confiança. E o mais curioso? Ela não pergunta se pode criar. Ela simplesmente cria. E o que ela cria primeiro é um estado, um clima interno, um sentimento que se espalha como perfume invisível, tocando tudo ao redor. Esse estado é como uma lente. Muda o jeito que você vê as coisas. Um homem que vive num estado de derrota, por exemplo, nem percebe as oportunidades, mesmo quando elas batem à sua porta. É por isso que mudar a realidade exige primeiro mudar o estado mental dominante. Neville dizia que a imaginação é a única realidade, e é por isso que a pergunta certa não é o que está acontecendo lá fora, mas sim o que estou me permitindo viver por dentro. Porque essa resposta determina o mundo que virá. Se você acorda sentindo escassez, acreditando que tudo é difícil, que o dinheiro é distante, então, sem perceber, sua mente está criando uma casa com essas paredes. Você vai morar nela e repetir seus padrões. Mas se você muda o estado ao acordar, mesmo sem saber como, algo muda. A chave gira. Uma prática simples é levantar e, antes de tocar no celular, sussurrar: hoje eu sou guiado pela abundância. Eu me torno um com a vida que desejo. Repita isso por alguns minutos. Sinta como se já fosse verdade. Sua mente vai ouvir. E quando ela ouve, ela constrói silenciosamente esse novo cenário. E quando você menos espera, o externo começa a imitar esse novo mundo invisível que você ousou sustentar. Muitos acreditam que mudar a realidade é uma questão de lutar mais, de fazer mais, de correr atrás. Mas essa é a grande armadilha. O esforço sem direção. O que realmente transforma a matéria não é a força bruta, mas a vibração sutil do seu estado interno. E esse estado é sustentado não com correria, mas com convicção. Quando alguém entra num estado de riqueza, sem nem ainda ver o dinheiro, algo já muda. O jeito de falar muda, o olhar muda, a postura muda, e o mundo sente, porque tudo no universo é vibracional. E o universo responde ao que você vibra, não ao que você diz. Essa é a chave que muitos ignoram. Você pode repetir afirmações, colar bilhetes na parede e até trabalhar 14 horas por dia. Mas se por dentro você carrega dúvida, culpa ou escassez, é isso que você continuará plantando. O solo não julga a semente. Ele apenas faz crescer o que você entrega a ele. Então, o que você está entregando? Neville nos convida a entrar no estado do desejo cumprido. Isso significa se comportar, sentir e viver como se aquilo que você deseja já fosse verdade. Isso não é fingir. Isso é ativar a única realidade que importa, a interna.
porque o externo sempre vem depois, como o eco do invisível. Quer um exercício? Ao deitar-se à noite, feche os olhos e veja a si mesmo já vivendo o que deseja. Não peça, não lamente, apenas viva ali, em silêncio, como se já estivesse tudo concluído. Faça isso por 3 noites seguidas e observe o que começa a mudar ao redor. As pessoas gastam uma energia enorme tentando convencer o mundo de que são merecedoras. Querem aplauso, validação, reconhecimento. Mas a verdade é simples e desconcertante. Nada do que está fora de você precisa ser convencido, se o seu mundo interior já tem certeza absoluta. A dúvida nasce quando o externo ainda tem mais poder que o invisível. A convicção interna é uma linguagem silenciosa que a realidade entende. Quando você acredita profundamente, algo acontece. As palavras somem. A pressa desaparece. Surge um tipo de paz que só quem já viu por dentro é capaz de sustentar. E nesse estado, o mundo externo se ajusta, sem esforço visível. Neville dizia: sinta como se já fosse verdade, e ela se tornará. Isso não é poesia, é tecnologia espiritual. A mente é a ponte, o sentimento é a senha, e o tempo, apenas o espaço onde o invisível se acomoda. A certeza íntima é mais poderosa do que qualquer declaração pública. Talvez você esteja esperando um sinal, mas o sinal é você mesmo quando começa a vibrar diferente. Quando, ao acordar, você não pergunta, será que vai dar certo? Mas apenas sente que já deu. Quando a mente duvida, mas o coração permanece firme, o invisível já começou a se mover. Quer um exercício simples? Antes de dormir, repita em silêncio: eu sou o que escolho ser agora. Não é sobre futuro, não é sobre se tornar, é sobre habitar. O sentimento é o que grava, e só o sentimento verdadeiro é capaz de moldar o destino. A maioria das pessoas imagina de forma aleatória. Sonham um pouco aqui, desejam algo ali, e logo depois mergulham na dúvida, no medo, na ansiedade. Mas existe uma diferença brutal entre desejar algo e imaginar com disciplina. O desejo suplica. A imaginação disciplinada comanda. Ela não pede, ela decreta em silêncio. Neville ensinava que a imaginação é o único redentor do ser humano, porque nela habita a semente de toda a criação. Mas essa imaginação não é devaneio. Ela exige atenção, repetição e uma entrega sem hesitação. É como treinar um músculo invisível. Cada imagem cultivada com fé transforma o invisível em inevitável. Imagine, por exemplo, que você deseja abundância. Ao invés de suplicar por dinheiro, sinta-se vivendo com plenitude. Caminhe pela casa como quem já possui. Respire como quem já venceu. A mente pode não acreditar no início, mas se você persistir, o universo cede. Ele se curva ao que é sentido com convicção. A chave está em voltar à mesma imagem todos os dias. Não importa o caos ao redor. Não importa o saldo bancário. Se você recusar olhar para a falta e permanecer leal à imagem da abundância, o invisível será forçado a obedecer. A realidade não resiste à coerência vibracional. Quem imagina com disciplina planta o destino com as próprias mãos. E mesmo quando tudo ao redor grita impossível, o ser que sente com verdade já vive outra frequência. O mundo não entende, até que precise se curvar. E é aí que o invisível começa a se revelar com precisão. Essa é uma das revelações mais profundas do ensinamento. As pessoas vivem dizendo: eu quero, eu preciso, eu desejo, mas o universo não responde ao querer. Ele responde ao ser. Você não atrai o que pede, atrai aquilo que vibra com constância. É sobre o estado de consciência que você habita. Se você deseja riqueza, mas vibra a escassez, a manifestação será sempre de mais carência. Se deseja amor, mas vibra rejeição, só experimentará distanciamento. É duro ouvir isso, mas é libertador entender.
Porque a chave não está em buscar, e sim em se transformar. Não em correr atrás, mas em se alinhar. A pergunta que precisa ecoar todos os dias é: quem eu estou sendo agora? Qual é o sentimento que me veste? Isso é o que Neville chamava de sentimento do desejo realizado. Você precisa vestir o sentimento como quem veste uma roupa que já pertence a você. E andar com ele, respirar com ele, dormir com ele. Essa prática exige vigilância. Não se trata de controlar os pensamentos o tempo todo, mas de manter o coração em um estado coerente com o que deseja viver. Ao menor sinal de desalinhamento, volte ao estado. Feche os olhos, respire. Lembre-se, sou agora o que escolho ser. Isso é criação consciente. E assim, sem alarde, sem correria, sem esforço físico, a realidade começa a se reorganizar. Porque tudo aquilo que você mantém vivo dentro de si, em silêncio, em vibração, começa a aparecer lá fora, como reflexo, como resposta, como eco, porque você não colhe o que quer, você colhe o que é. Tudo o que é verdadeiro acontece no invisível, no silêncio, no íntimo. As manifestações mais poderosas não vêm de gritos, de esforço ou desespero. Elas surgem da serenidade de quem sabe, de quem confia, de quem já é. A criação consciente não exige prova, exige convicção. Neville dizia que a imaginação controlada é o segredo, mas não é qualquer imaginação. É aquela que nasce do silêncio fértil, onde não há dúvida. Quando você silencia os ruídos do mundo, você escuta a vibração da sua essência. E nesse estado, tudo se realinha. A realidade obedece. É por isso que muitos manifestam com tanta precisão ao acordar ou antes de dormir. Porque nesses momentos, a mente consciente enfraquece e o portal para o subconsciente se abre. E o que você planta ali, cresce. É no escuro que as sementes germinam. É na quietude que o milagre respira. Então pratique o silêncio criativo. Pare por alguns minutos. Respire fundo. Imagine-se já vivendo o que deseja, com uma leveza absoluta, como quem lembra de algo que já aconteceu. Sinta a paz de saber que está feito. Não espere a realidade mostrar. Seja você o primeiro a enxergar. Esse é o ponto final e o começo de tudo. O silêncio não é ausência, é presença pura. É onde você e o Criador se encontram. E quando essa conexão se estabelece, não há limites. A vida inteira se dobra ao seu estado de consciência, porque quem é, já tem. E quem tem, não precisa provar. Agora que você conhece essa técnica secreta, me diga com sinceridade, o que está esperando para assumir essa nova identidade? A realidade que você vive hoje é só reflexo do que você aceita como verdade. Mas e se, a partir de agora, você se negar a aceitar a escassez como destino? E se você simplesmente decidir viver como se a riqueza já fosse parte de quem você é? A lei da suposição não exige esforço físico. Ela exige coragem emocional. Coragem para parar de olhar para a falta e começar a sentir a presença do que deseja. Mas claro, é mais fácil repetir que não dá, que é difícil, do que silenciar e habitar a certeza. Então me diz, você vai continuar preso no que seus olhos veem? Ou vai dar esse salto interno agora? Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho assumir minha nova realidade. Vamos criar uma corrente de poder nos comentários. E se quiser continuar aprendendo técnicas como essa, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque esse conhecimento transforma, mas só se você continuar no caminho.